Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, pessoal, tô gravando mais um vídeo do nono ano do aplicativo CMSP, do dia 24/6, gente. Sala de história. Então, quando começar, eu volto com vocês. Tchau, gente, boa aula. Olá, sejam bem-vindos, estudantes do nono ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Janaína Jardim, esta é uma aula de história. Estarei mediando o professor Carlos Neri. Olá, professor Carlos. Olá, professora Janaína, boa tarde, estudantes, professores. É um prazer estar com vocês nesta tarde e nós vamos agora trabalhar de história, ok? Professora Janaína vai ler a habilidade que nós iremos trabalhar hoje. Vamos lá. A habilidade da nossa aula é, vamos colocar na tela, identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. Muito bem, essa é a habilidade do currículo paulista que estaremos trabalhando com todos vocês nesta aula de história. Mas, professor, é a mesma habilidade da aula anterior sobre a Primeira Guerra Mundial? Sim, é a mesma habilidade. Mas essa habilidade, ela está inserida dentro de um objeto de conhecimento. Portanto, na aula passada, nós estudamos as trincheiras e a Primeira Guerra Mundial, era justamente a habilidade número 10, ou seja, trabalhar aí o capitalismo e o contexto das crises mundiais, ok? Então, a habilidade está sendo trabalhada para a Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e depois, na próxima semana, a crise financeira de 1929, ok? Vamos passar para os objetivos da aula. Os nossos objetivos serão retomar o conceito de revolução, visto lá no 8º ano, contextualizar as dinâmicas do capitalismo com os conflitos mundiais, retomar o conceito de capitalismo e compreender o significado de socialismo, relacionar os termos capitalismo e socialismo aos processos revolucionários ocorridos no Império Russo no início do século XX e relacionar a Revolução Russa ao contexto da Primeira Guerra Mundial, ok? Então, hoje nós iremos trabalhar a Revolução Russa dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. Nós estamos em 1917. Já estamos aí terminando a segunda fase da Primeira Guerra Mundial e lá no Império Russo uma revolução vai ocorrer e nós trabalharemos o que foi essa revolução que ocorreu no território russo. Mas para iniciar as nossas aulas de hoje, nós, como sempre, colocamos para vocês uma questão disparadora. A questão disparadora está sendo colocada na tela para que nós possamos observar e analisá-la. Qual a diferença entre revolta e revolução? Existe diferença entre revolta e revolução? Um minuto, compartilhe conosco no chat.
Porque uma revolução, ela está acima das forças repressoras. Ela junta uma massa de pessoas que o poder central não pode conter. É claro que revoltas e revoluções, elas possuem o objetivo de mudanças. Revoltas e revoluções trazem mudanças. Mas uma revolta, ela está mais em caráter local. E uma revolução, ela, claro, ela muda um regime, ela muda um sistema, e as forças do poder central, do poder que governa aquele país, aquela região naquele momento, eles não podem conter. Nós temos como exemplo aí a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e nesse momento a Revolução Russa. Mas nós já vamos começar a conceituar isso daí e através dos exercícios, das atividades e da atitude historiadora que vocês vão exercer. E para isso nós já vamos começar com uma atividade, ok? Atividade na tela. Conforme o texto abaixo, como podemos definir o conceito de revolução? Texto 1. O termo revolução é muito utilizado pelos historiadores e podemos defini-lo como um processo de transformações profundas das estruturas políticas, econômicas e sociais. Foi isso que os estudantes colocaram no chat. A palavra surgiu durante o Renascimento para fazer referência ao movimento dos corpos celestes com o sentido de volta, rotação. Ganhou um significado político com a Revolução Inglesa, que eu acabei de citar, no século XVII, durante a qual a monarquia foi abolida e depois restaurada. Somente no século XVIII, com a Revolução Francesa, o termo ganhou o significado que tem hoje, ou seja, uma transformação profunda nas estruturas de uma sociedade que altera de forma definitiva a vida política, social, cultural ou tecnológica. Temos aí a questão muito simples, a informação já está explícita no texto. Queremos a resposta de vocês para contextualizarmos. Conforme o texto abaixo, como podemos definir o conceito de revolução? Simples. 1 minuto, aguardamos vocês no chat. Queremos agradecer todos os professores que estão ajudando no chat. Participem, vocês são muito bem-vindos na nossa aula. Estamos fazendo essa aula todos nós juntos, nós aqui do Centro de Mídias e vocês, professores, também. Os alunos estão interagindo, eles responderam da seguinte forma. O Luiz Felipe, ele diz que é uma transformação. A Karina, processo de transformação. A Emily diz que é uma mudança. A Nathalie, ela respondeu transformação profunda na estrutura da sociedade. Muito bem, parabéns, exatamente, uma revolução, ela causa transformações profundas
na estrutura social, política e econômica de um país. E claro, saindo um pouquinho da aula de história, você pode fazer uma revolução na sua vida com o seu projeto de vida. Com o seu projeto de vida, você pode revolucionar a maneira de pensar, de falar, de sentir, de compreender a realidade, de destacar objetivos. Então, uma revolução não é só uma revolução política e econômica. Todos nós, quando estudamos e buscamos algo mais, nós podemos também fazer uma revolução, ok? Nós vamos agora para uma segunda atividade que está sendo colocada na tela para todos vocês. Leia o fragmento abaixo para realizar a atividade proposta. O Império Russo, no início do século XX, ainda vivia sob uma monarquia absolutista. Sua economia era baseada na agricultura, apesar dos investimentos nas grandes capitais para promover o desenvolvimento industrial. A maioria da população, cerca de 85%, não possuía terras, mas vivia do trabalho nas propriedades rurais em condições de miséria. Assim como ocorria na Europa Ocidental, os trabalhadores russos não tinham direitos. Nas fábricas, operários cumpriam longas jornadas de trabalho e recebiam salários muito baixos. Esses grupos sociais sustentavam os grupos privilegiados, como empresários, grandes proprietários de terras, a nobreza, militares e o alto clero da Igreja Ortodoxa Russa. Com uma grave crise econômica, as tensões aumentam e se agravam com a Primeira Guerra Mundial. Essa situação conduziu em 1917 à Revolução Socialista, que pôs fim ao capitalismo na Rússia e causou grande impacto no mundo. Atividade: conforme o excerto ao lado, responda: o que gerou a Revolução Socialista no Império Russo em 1917? Tem 1 minuto na tela, mas o minuto está com um tempo muito curto para vocês responderem. Vou colocar 2 minutos. Conforme o excerto ao lado, responda: o que gerou a Revolução Socialista no Império Russo em 1917? Leia o texto e responda 2 minutos.
chegou agora, nós estamos numa aula do 9º ano, do componente História, e o professor Carlos está explicando a respeito da Revolução Russa e o contexto da Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, os alunos estavam respondendo a uma questão que o professor Carlos deixou para vocês. Vamos às respostas. O Matheus, ele disse que a desigualdade seria um motivo para isto. Pedro e Letícia, a economia. O Davi respondeu que a pobreza. A Júlia, queda da economia. O Heitor respondeu o proletariado. E o Kaique disse que eles queriam acabar com o capitalismo. Está correto, professor Carlos? Muito bem, correto. Parabéns, estudantes. Nós sempre ficamos alegres e contentes com a participação de vocês, porque vocês estão estudando. É exatamente a resposta que vocês deram no chat. Agora, nós temos que voltar lá um pouco para 1750, final do século XVIII, quando inicia a Revolução Industrial. Quando o trabalho ele deixa de ser um trabalho manual, onde os trabalhadores participam de todo o processo de produção, do começo ao fim, para se tornar um trabalho mecânico, né, dentro de uma linha de produção, onde os trabalhadores, cada um trabalha numa parte específica da produção do produto, a dinâmica social também muda. Isso porque lá na Inglaterra de 1750, aquela vida mais pacata, aquela vida mais rural, ela começa a dar lugar para os grandes centros urbanos. E existe muito êxodo da área rural para a cidade, para poderem trabalhar nas fábricas. E, é claro, nessa época não havia os direitos trabalhistas que nós temos hoje. Eram horas extensas de trabalho, há leituras que dizem que também havia alguns castigos físicos, crianças trabalhavam, mulheres em horas extensas de trabalho. Então tudo isso vai gerando um sentimento de revolta, e isso, quando chega na massa da população, a população organizada com um propósito, isso pode gerar uma revolução. Lembrando que na Revolução Russa, 85% das pessoas viviam no campo, na área agrária mesmo. E, claro, os operários que trabalhavam nas empresas russas, nas fábricas russas, ainda viviam naquele regime de exploração da mão de obra do trabalho. E isso vai se agravar muito com a Revolução, com a Primeira Guerra Mundial. E é claro, quando a Rússia começa a se industrializar, eles também vão seguir esse princípio. E olha, nós estamos conseguindo enxergar aí um processo de transformação social e política, porque ao mesmo tempo que a Rússia ainda está debaixo do domínio dos czares, dos imperadores, do czar Nicolau II, a indústria já está começando a crescer na Rússia. Então você tem aí um sistema industrial em desenvolvimento dentro de uma estrutura ainda imperialista, ok? Mas, professor, qual é a diferença de capitalismo e socialismo? Todos os dois têm o ismo no final, mas qual é a diferença entre os dois? Vamos ver agora na tela. No capitalismo, os meios de produção pertencem ao empresário ou a grupos de empresários. Esse sistema é fundamentado no livre mercado e na propriedade privada. Todas as operações possuem fins lucrativos e há um favorecimento para a acumulação de capital. Ou seja, quanto mais propriedade, significa que aquela pessoa tem um rendimento. Na verdade, nem é um rendimento, ela vive dos lucros. No capitalismo, o grande capitalista vive dos lucros.
da sua empresa. E o socialismo, né? O mercado regulamenta a economia. Voltando lá na tela, livre mercado e propriedade privada, operações com fins lucrativos, favorecimento para a acumulação de capital, e é o mercado financeiro que regulamenta a economia. E o socialismo, professor, como é que funciona? No socialismo, os meios de produção pertencem aos trabalhadores. De que forma? A propriedade pertencia aos trabalhadores ou ao Estado. Aqui nós temos que explicar. Por quê? Porque a Revolução Socialista, o seu ensino ideológico, pregava, ensinava que o Estado é formado pelos trabalhadores. Ou seja, quem é o Estado no socialismo? Os trabalhadores. E esses trabalhadores, eles controlam os meios de produção, conseguem aí, numa matemática razoável, dividir os lucros entre todos, e são eles, o próprio Estado formado pelos trabalhadores que regulamenta a economia. Então, no socialismo, a propriedade pertencia aos trabalhadores. No caso, a ditadura do proletariado é a formação de um Estado de trabalhadores. Os trabalhadores administravam a fábrica por meio das cooperativas, e o Estado regulamenta a economia e equaliza os lucros advindo da produção de bens de consumo. Então, no capitalismo, o mercado regulamenta a economia. No socialismo, é justamente o Estado que regulamenta a economia. Para nós entendermos, vamos colocar esse infográfico para nós visualizarmos a situação econômica e social do Império Russo no século XX. Vamos entender. 85% da população vivia em propriedades rurais. Os trabalhadores das fábricas não possuíam nenhum direito. A jornada de trabalho era extensa e com baixos salários. E isso fortaleceu o pensamento revolucionário socialista dentro do Império Russo. Os sovietes, quem eram os sovietes? Eram trabalhadores. Eram conselhos de trabalhadores construídos no contexto da industrialização no território russo. Esses conselhos eram comitês de greve que discutiam e organizavam as demandas dos trabalhadores. Os sovietes possuíam grande força entre os trabalhadores e se tornaram forte oposição ao regime autoritário do czar Nicolau II. Ou seja, quando os trabalhadores dentro do processo da Revolução Industrial, os trabalhadores, eles passaram a se organizar em comitês, cooperativas, e isso formou os sindicatos, o Sindicato dos Trabalhadores. E a organização dos trabalhadores e sindicatos proporcionou pressionar o grande capitalista por direitos, pela redução da jornada de trabalho, que era muito extensa e desumana. Portanto, é a organização dos trabalhadores em organizações, cooperativas e sindicatos que proporciona essa pressão ao grande capitalista ou ao patrão, como nós sempre falamos entre os colegas professores de história. E claro, lá na Rússia, esses comitês, esses trabalhadores eram chamados de sovietes, ok? Vamos para mais uma atividade. Essa atividade há uma fonte para nós lermos. Como nós falamos de manhã, às vezes os estudantes reclamam um pouco porque nós utilizamos muito texto, mas esses textos são fontes históricas importantes para a progressão do nosso conhecimento. Vamos ler? Em fins de setembro de 1917, um professor de sociologia que percorria a Rússia veio visitar-me em Petrogrado. Os homens de negócios e os intelectuais haviam lhe garantido que a revolução começara a declinar. O professor acreditou em tais informações
e escreveu um artigo sustentando essa opinião. Entretanto, continuou a viajar pelo país, visitando cidades industriais e pequenas aldeias do interior. Com assombro, verificou então que a revolução parecia entrar em uma nova fase de desenvolvimento. Entre os operários das fábricas e os camponeses pobres, ouvia-se frequentemente falar de todas as terras aos camponeses e todas as fábricas aos trabalhadores. Se o professor tivesse visitado as trincheiras, verificaria também que os soldados só falavam em paz. O homem ficou atúrdido, mas não havia razão para tal. Ambas as observações eram corretas. Na Rússia, as classes dominantes tornavam-se cada vez mais conservadoras e as massas populares cada vez mais radicais. Os capitalistas, os negociantes e os intelectuais achavam que a revolução não só já fora demasiado longe, como durava excessivamente. Era essa também a opinião dos socialistas moderados, que dominavam então, e dos nacionalistas mencheviques e socialistas revolucionários que apoiavam o governo provisório de Kerensky, ok? Depois que nós fizemos a leitura desse texto, vamos voltar para ele, porque há uma atividade para nós realizarmos, ok? Identifique no texto as frases que indicam o clamor socialista da Revolução Russa. Fizemos essa leitura e a informação está explícita. Identifique no texto as frases que indicam o clamor socialista da Revolução Russa. 2 minutos, aguardamos vocês. Parabéns pelas interações, encontramos várias respostas corretas. A Giovana, ela respondeu que a crise econômica gerou a Revolução Socialista. Acredito que é referente aí à interação anterior. A Mariana, ela está dizendo assim, todas as terras aos camponeses e as fábricas aos trabalhadores. Exatamente, esse é o grande clamor socialista que o texto nos apresenta. Todas as terras aos camponeses, todas as fábricas aos trabalhadores.
Se todas as terras são dadas aos camponeses e todas as fábricas aos trabalhadores, não é mais aquele sistema onde o grande capitalista é quem governa os meios de produção. Parabéns, é exatamente esse clamor que o texto nos apresenta. Professor, vamos lá? Tem uma dúvida aqui. Qual a dúvida? A Maria Luísa, ela está perguntando qual a diferença entre socialismo e comunismo. É nessa aula que ela vai ter essa resposta? Dela? É a Maria Luísa. Maria Luísa, nós falamos isso já faz alguns minutos no decorrer da aula. Capitalismo, Socialismo, a diferença? É, socialismo e comunismo. Vamos colocar de uma maneira simples. O socialismo é justamente essa mudança de regime onde os trabalhadores eles passam a controlar as fábricas, o sistema de produção. No decorrer desse processo revolucionário, cria-se um Estado, que é onde nós vamos observar já, ok? Que a Revolução Russa foi exatamente isso, uma mudança de regime. Então, a partir do momento que esses socialistas eles conseguem fazer a revolução e derrubar o regime e estatizar todas as fábricas e os meios de produção, aí nós temos um comunismo, porque aí o grande capitalista ele não vai ser mais o senhor dos lucros da empresa. Agora tudo será dividido ali entre os trabalhadores. Então comunismo, comunidade, essa partição aí dos bens de produção, dos lucros das fábricas, ok? Então socialismo, de uma maneira bem simples, é esse processo revolucionário que leva à mudança do regime, e quando começa a se estatizar tudo, nós temos aí um comunismo de fato, ok? Não são sinônimos ou decorrência de um processo, ok? Cronologia da Revolução Russa, ok? Na tela vamos ver como foi a cronologia da Revolução Russa. Começou no Domingo Sangrento, em 22 de janeiro de 1905, quando os trabalhadores se reuniram, marcharam lá para o Palácio do Governo, onde estava o czar Nicolau II, lá em São Petersburgo, Rússia, de uma maneira pacífica, uma marcha pacífica para reivindicar direitos, e as tropas do governo massacraram essas pessoas. Então a revolta já começou. A deposição de Nicolau II e a instauração do governo provisório em fevereiro de 1917. A luta não terminou em 1905. Houve todo um processo aí com os discursos de Lenin, com os discursos dos trabalhadores, com os mencheviques, bolcheviques, que são sovietes, mas os mencheviques são mais moderados, os bolcheviques eles são mais radicais. Então em 1917 é quando de fato tem o czar Nicolau II é deposto do poder e é feita a Revolução Socialista. A Revolução Bolchevique, né? Acabei de falar, os mencheviques todos eram sovietes, trabalhadores. Mas dentro do partido você tinha um lado mais moderado e um lado mais radical. Os mencheviques mais moderados, os bolcheviques mais radicais. E aí nós temos o Lenin, grande orador desse período, que instaurou o governo socialista em outubro de 1917. A partir daí, não é mais Império Russo, mas é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? Próxima atividade. Olha aí, essa imagem bem significativa. O Lenin está discursando para a população russa. Nessa imagem nós estamos vendo as fábricas lá no fundo, né? Com já a poluição da atmosfera e todos os trabalhadores, todo o povo reunido ao redor do Lenin. A Revolução Russa foi um levante popular que mobilizou mais de 500 mil de trabalhadores e camponeses contra o regime autoritário do czar Nicolau II. Seus principais líderes foram Lenin e Trotsky. Aqui nós temos o Lenin.
ver aí, estudantes, a diferença de revolta e revolução? Quantas pessoas estavam envolvidas nesse processo? 500 mil de trabalhadores e camponeses. Ou seja, o governo central do imperador Nicolau II não poderia resistir essa massa de trabalhadores com o pensamento socialista, ok? Nós temos aqui uma atividade, como já está terminando a aula, nós vamos pular essa atividade, iremos para atividades complementares. Você vai elaborar, é um trabalho para casa, você vai elaborar um mapa mental sobre o processo revolucionário russo, articulando os seguintes conceitos: Revolução Russa, czar, burguesia, proletariado, bolcheviques, mencheviques, Lenin, comunismo, NEP, Stalin, planos quinquenais e sovietes. Você tem esses indicativos para vocês montarem um infográfico, um mapa mental, organizar os seus estudos e aprofundar mais sobre a Revolução Russa. Para facilitar a produção do mapa mental, o caderno do aluno indica aí uns sites para vocês assistirem vídeos e se apropriarem mais desse conhecimento, ok? Temos aí um exemplo dos mapas mentais que você pode fazer, variadas formas de mapas mentais. É uma atividade bem legal, divertida, onde você pode utilizar a sua criatividade, usar os recursos digitais para a criação desse material, ok? Retomada dos pontos principais. Quem eram os sovietes? Os sovietes eram conselhos de trabalhadores construídos no contexto da industrialização no território russo. Estes conselhos eram comitês de greve que discutiam e organizavam as demandas dos trabalhadores. Os sovietes possuíam grande força entre os trabalhadores e se tornaram forte oposição ao regime autoritário do czar Nicolau II. Lembrando que havia os líderes que eram muito bons em oratórias, em discursos, em convencer a população para a causa da Revolução Socialista. Ok? E aí nós temos essa imagem significativa, que é a imagem do Lenin. E, claro, é uma atividade que nós deveríamos estar fazendo, mas com o tempo, o tempo está avançado, nós não vamos conseguir fazer. Agora, nós temos que lembrar o seguinte: 1917, a Rússia, ela sai da Primeira Guerra Mundial devido à deposição do Nicolau II, ok? A Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial, mas os Estados Unidos do outro lado entrou na guerra. E quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, a dinâmica vai mudar, porque os Estados Unidos vai começar a vender armas para a Europa, para os países da Europa, principalmente a Inglaterra. E isso vai fazer com que as indústrias americanas lucrem muito com a venda de armas para a Europa. E aí os países europeus ficarão devendo aos Estados Unidos. Ou seja, quando a Primeira Guerra termina em 1919, o grande vencedor aí será os Estados Unidos. E isso, daqui a alguns anos, vai gerar uma crise financeira. E isso é tema da próxima aula. Ok? Professora Janaína, considerações finais? Obrigada, professor Carlos, por essa excelente aula. Agradecemos os estudantes que participaram. Até a próxima aula.